Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o arquivo em PX. O nosso ponto nesse vídeo é falar sobre aquilo que é a noção de arquivo para o PX, e a gente vai entender que não é um conceito operatório, mas a gente vai compreender o que é o gesto de leitura, ou seja, como funciona a ligação do analista, do discurso, do leitor, do interpretador em geral com o arquivo. A gente vai compreender caminhos que o PX entrega, um caminho que é a leitura científica e o caminho da leitura literata. E a gente vai compreender como que a análise do discurso, através da linguística, pode conseguir trabalhar no entremeios dessas duas leituras. Vamos pro vídeo? Antes de iniciar o vídeo, eu preciso agradecer aos novos membros. Os novos membros que conseguem ter acesso a vídeos exclusivos dentro do canal do Colunas Tortas e financiam o canal para que a gente continue produzindo. Eu agradeço então a Rosângela Costa, o Ricardo Kutchenbecker, agradeço a Rúbia Camargo, o Ettore Ritter, agradeço a Chairinha Reis, o Roberto Coutinho e agradeço a Luísa Gimeno por terem se tornado membros do canal. Se você quer ser membro, tem um botão aqui embaixo do vídeo, basta você clicar e você vai ter acesso a vídeos exclusivos, séries de vídeos exclusivas, tudo bem? Muito obrigado. Iniciando, o que é o arquivo para o PX? Eu estou usando como base o texto Ler o Arquivo. Eu estou usando como mote uma pergunta feita pela nossa inscrita Karine Chaves dos Santos. Ela pede para eu falar um pouco sobre o que é o arquivo para o PX. E eu acho que eu não posso falar sobre o arquivo como conceito operatório em PX. Eu posso utilizar esse livro, Gestos de Leitura, é uma organização que a Eni Orlandi fez dos textos do Michel PX. A partir desse livro tem um texto chamado, por sua vez, Ler o Arquivo Hoje. O livro, aliás, textos do PX e de colaboradores, enfim. E tem um texto que é do PX chamado Ler o Arquivo Hoje, e eu vou usar esse texto como base para falar sobre o arquivo para o autor. E eu inicio citando o autor para a gente definir o que é o arquivo e para a gente entender que não é um conceito operatório. PX vai dizer: arquivo, entendido no sentido amplo de campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão. É só isso que ele tem a dizer sobre o que é o arquivo, e você percebe que não é um conceito operatório, ele não está usando como conceito da maneira como o Michel Foucault utiliza, por exemplo. Mas há algo interessante aqui, porque esse arquivo ele está disponível para leitura. Ele está disponível para interpretação. O arquivo, assim, ele é um campo onde é necessário que um ser humano se debruce na leitura, faça uma leitura, um tipo específico de leitura, e a partir disso organize, relacione e coloque todas as informações do arquivo em relação de maneira que, enfim, lide com a sua interpretação, seja lá qual for a abordagem que estiver fazendo. A respeito disso, há algo chamado gesto de leitura. Gesto de leitura como a maneira como se lê, como se interpreta, a maneira como se produz a interpretação, a maneira como se produz a leitura, a maneira como a leitura, não de maneira passiva, mas ativa, consegue, por sua vez, tornar um livro parte de um discurso, por exemplo, tornar um folhetim parte de um discurso. Seja ele qual for. O mesmo livro, o mesmo material bruto, ele pode fazer parte de diferentes discursos sendo utilizado com diferentes sentidos. Não necessariamente há um sentido só no texto, né? O texto, inclusive, ele pode ter sentidos da maneira como é possível segundo as condições de produção ali do discurso. O gesto de leitura, entendido dessa maneira, de um jeito inicial, como a abordagem na leitura, a abordagem interpretativa, o olhar interpretativo, a maneira como se interpreta, as regras utilizadas para a interpretação, regras essas que não são conscientes, são regras simplesmente postas, né? Segundo os discursos, aqui a gente precisa entender essa primeira relação, a relação do arquivo com o gesto de leitura. Um arquivo que precisa ser lido e o problema da leitura passa a ser um grande problema. E o PX vai colocar duas coisas interessantes em jogo, dois tipos de leitura em jogo, dois tipos de leitura que ele consegue relacionar com a maneira como a própria academia, a pesquisa científica faz pesquisa e faz, portanto, leitura também. E o PX vai lidar com duas maneiras diferentes e vai lidar com um campo de polêmicas para se fazer leitura.
A primeira maneira que vai entrar nesse campo de polêmica é uma leitura que não carrega consigo a necessidade da originalidade. É um tipo de leitura que está muito mais preocupado em classificar, organizar, está muito mais preocupado em reproduzir, em reescrever. E ele vai citar o exemplo de clérigos na Idade Média, onde alguns podiam escrever pelo seu nome, podiam ter uma autoria, enquanto todos os outros deveriam trabalhar de uma maneira anônima, um trabalho exaustivo, anônimo, sempre de repetição, sempre de organização, sempre de estruturação de textos, catalogação, um trabalho de interpretação que, como eu disse, não tem qualquer necessidade de ser original, não carrega esse desejo de ser original, e não carrega também a autoridade de se ter uma autoria. Esse tipo de leitura é uma leitura que normalmente serve a desígnios administrativos do poder, vai dizer o Péchet. Então a gente pode imaginar um Estado com seus funcionários públicos trabalhando de tal maneira que possa organizar todas as informações que se tenha a respeito do território completo. A figura do escrivão representa isso, do copista representa isso. E não só o Estado, mas também a igreja, as empresas utilizam pessoas cuja função, em dados momentos, é justamente uma leitura em que a atividade da leitura é apagada. E a própria instituição que coloca o sujeito leitor nessa posição, que lhe dá uma função específica de apagamento de sua própria originalidade, ou de uma concepção de originalidade, ela vai entregar no fundo as limitações de um tipo de leitura. Mas um tipo de leitura que nunca vai ser sempre objetivo, ou só objetivo, que nunca será no fundo objetivo, porque esse tipo de objetividade no fundo não existe. Mas vai ser uma leitura orientada a um caminho específico, a um caminho da catalogação, a um caminho da cópia. Não só isso, mas a um caminho onde se vê uma certa objetividade, onde se vê um certo impulso científico, impulso dessubjetivizante. Acima de tudo também tornar mais fáceis as maneiras, os locais de se comunicar com as massas. Um dos objetivos de ter um tipo de leitura que é um tipo mais bruto não no sentido da falta de técnica, né? Mas bruto no sentido da necessidade de não se ter um autor, um ser humano ali lendo que carregue consigo, portanto, os seus traços, suas particularidades, né? Esse tipo é extremamente importante quando se pretende ter, por exemplo, um sistema educacional universal. Mas existe a vertente também literária de leitura de arquivos, e essa carrega muito a polêmica. Por quê? Porque cabe ao literato conseguir de maneira solitária e exaustiva ter a sua própria maneira de ler. É quase um ato artístico, a sua própria maneira de ler e, portanto, de descobrir a originalidade na relação entre os elementos. A gente tem esses dois gestos de leitura que Péchet vai colocar em tensão no texto. É necessário dizer que quando esses dois gestos estão em jogo, quando eles estão em relação, a gente tem o nascimento de algumas oposições. A primeira dessas oposições é aquela, talvez a mais fácil de se observar, que é de uma leitura que parece ser científica versus uma leitura que, por sua vez, parece ser meramente opinativa, parece ser uma leitura de criatividade e não de relação com o mundo. E é evidente que no mundo da ciência, no mundo dominado pela ciência, a primeira maneira de se ler o arquivo ela acaba ganhando uma certa prioridade, até mesmo no senso comum. E a segunda maneira acaba sendo marginalizada. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que são os literatos, a leitura da maneira científica também passa a receber uma certa desvalorização. Ela passa a não ser mais uma leitura que interpreta os meandros das relações. No fundo, a gente vê então posições em luta. E o grande problema que se pode ter com uma tentativa de leitura objetiva é a assunção de que talvez os enunciados eles de fato tenham um significado fixo. Uma leitura que não leva em consideração a necessidade de interpretar, estabelecendo relações e observando dessa maneira como que as formações discursivas vão dar cabo de
permitir o nascimento de uma ou outra frase a partir das regras de um ou outro discurso, não olhar para esse lado, pode fazer com que a gente entenda que a língua não é nada mais do que um pote cheio de frases prontas e que quando nós utilizamos a língua, no fundo, a gente está tirando uma frase do pote e usando. E a gente tem um número limitado de frases e cada frase tem o seu sentido. Para o peixe não, para o peixe quando a gente vai lidar com o discurso, quando a gente vai lidar com a materialidade discursiva, a gente não está pensando em algo com significado fixo, pelo contrário, a obviedade não existe, a obviedade é uma piada. A gente está lidando muito mais com as possibilidades de construção de frases diferentes que podem ter sentidos diferentes segundo os discursos. E podem ter sentidos ou tensões diferentes segundo a relação entre os diferentes sujeitos do discurso. Sujeitos que podem ser de discursos diferentes, que podem falar e não se entender, embora falem a mesma língua, embora falem as mesmas palavras, embora às vezes falem até mesmo as mesmas frases. E um ponto por trás da leitura científica é também que ela não acontece por acaso. É uma leitura que acontece para servir algo ou alguém. Se o Peixe diz que esse tipo de leitura normalmente foi utilizada por funcionários do poder, estatais, de empresas, enfim, é evidente que é um tipo de leitura que favorece uma classe que é dominante. Esse ponto é necessário ser criticado e refletido. A leitura científica ela serve a algo e a alguém, ela não é objetiva, portanto. Ao mesmo tempo, há uma crítica do Peixe aos literatos, às leituras que são mais literárias. E a crítica é: esse sujeito da leitura que é mais literária, interpretativa, solitária, portanto, ele se esconde na sua solidão, na sua singularidade, para estabelecer a sua interpretação de certa maneira controlável só para ele e justificável também só para quem faz esse tipo de leitura. A singularidade da leitura ela vem justamente num controle absoluto do que se lê e de como se lê, portanto. Existe uma adversidade que ameaça a memória, o pensamento, e que uma leitura singular ela nunca vai poder dar conta de lidar e de lutar. Peixe vai dizer que a cultura literária, da leitura que é mais literária, ela tem um ponto muito interessante. Ela carrega consigo sempre a evidência de uma certa leitura na materialidade do texto, a respeito da materialidade do texto. No fundo, se trata aqui de um tipo de cultura que faz uma análise pensando em como o texto pode ser lido, como que ele pode ser utilizado, interpretado, como pode se transformar numa ferramenta, quais sentidos pode ter. Até mesmo a mesma frase, o mesmo texto, aquilo que pode parecer o mesmo conceito. Por sua vez, ele vai dizer que na cultura científica, da leitura científica, há algo de interessante também. A evidência de leitura da cultura científica não tem a ver com as relações, com a materialidade do texto, com os sentidos utilizados, não tem a ver com possíveis relações entre enunciados, autores, textos, mas tem a ver com o espaço lógico-matemático que fundamentaria uma certa objetividade de leitura através dos procedimentos instrumentais utilizados para se fazer de fato esse gesto específico de leitura. A gente pensa no escrivão. O escrivão tem suas técnicas de escrita, de observação e registro. Peixe vai falar sobre como é possível ser objetivo, por exemplo, a respeito da materialidade da sintaxe. Só que logo em seguida, quando se descobre as regras sintáticas, quando se descobre as possíveis relações sintáticas, logo em seguida se percebe que a língua escapa, porque o sentido propriamente, ele sempre desliza, ele nunca está sob controle. A ambiguidade é parte da língua, o deslize é parte da língua. Dessa forma, não basta a sintaxe para se compreender as possibilidades de prática discursiva. Entra em jogo o sentido, e quando entra em jogo o sentido é necessária a análise da discursividade. O que o Peixe quer dizer aqui é que existe uma relação que deve ser considerada entre língua, sistema sintático, e também em conjunto com a discursividade. E a discursividade como a inscrição dos efeitos de uma certa materialidade linguística na história. E o Peixe, que tem um interesse muito forte na informática, na possibilidade de se fazer, em alguma etapa da análise do discurso, um certo uso informático de algoritmos, por exemplo, ele vai dizer que o que resta à análise do discurso, que o seu grande ponto talvez seja entender qual é a materialidade discursiva na leitura do arquivo.
E assim, Piaget, por sua vez, que é muito ligado com a informática e que carrega consigo, pelo menos no início da análise do discurso, do projeto de análise do discurso, carregava um ímpeto de colocar algoritmos em uma certa etapa da análise do discurso para facilitar o trabalho. Ele vai dizer que o grande ponto é sagrar a materialidade da língua na discursividade do arquivo. Assim, reconhecer a preocupação que é do historiador, que é do filósofo, ambos da cultura literária de leitura de arquivo, e também da necessidade que é do lógico-matemático, afiliado a uma cultura mais científica de leitura de arquivos. Então Piaget vai dizer que em relação à informática e em relação ao trabalho da análise do discurso, para o Piaget não se deve ter uma postura humanista de fazer uma crítica rasa a respeito da desumanização que as interpretações de algoritmos podem fazer, e ao mesmo tempo não se deve contra-identificar-se a respeito do discurso da informática. Não se deve simplesmente rejeitar ou tentar combater sem tomar partido concreto a respeito dos conceitos que são ali utilizados e dos objetivos que são postos. Ou seja, tomar um partido a respeito disso talvez seja o grande ponto, e para isso o Piaget vai dizer que a informática ela pode muito bem fazer parte de uma análise do discurso, de alguma etapa de análise do discurso. É possível criar procedimentos automatizados, algoritmos, justamente para se recriar toda a riqueza das possibilidades de gesto de leitura sobre um arquivo. E a linguística, para o Piaget, ela vai existir justamente intermediando, justamente num local que não toma partido nem de um gesto de leitura científico, nem de um gesto de leitura literário, mas justamente nos interstícios entre os gestos de leitura. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários, a gente pode conversar. Entra no grupo do Telegram do Colunas Tortas, a gente tem semanas temáticas. Nessa semana a gente falou sobre o Deleuze e a sua maneira de interpretar Nietzsche. E toda semana a gente tem assuntos novos, lá compartilhamos arquivos, teses, dissertações. Entra no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição e no primeiro comentário. Muito obrigado, até a próxima.